A partir deste horário, orgulhosamente passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai o ermo, vereda vosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isto. Amém. Podeis vos assentar, meus amados, e que o Senhor Jesus acrescente as bênçãos de sua palavra nos nossos corações. Neste culto de hoje, eu desejo vos falar sobre este assunto. A revelação dos 7 selos faz você entender, compreender o que é a soberania de Deus. A revelação dos 7 selos te faz compreender a soberania de Deus. Compreender seria aceitar esta soberania da maneira que Deus a apresenta a você, não como você queira que ela atue, porque muitas pessoas se enganam com a graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que Deus salva um homem, tirou do pecado e lhe deu vida eterna, esta pessoa não se perde jamais. Então as pessoas confundem isto e acham que pode pecar, porque a graça cobre. Aí não. Paulo diz que quando isso é feito já não há mais sacrifício pelo pecado, uma vez que aquilo foi feito de uma maneira voluntária, planejada, pensada, estabelecida. Tudo porque a graça de Deus está aí atuando. Então as pessoas não devem confundir a graça, misericórdia, amor, soberania de Deus. Nós não pregamos o Evangelho nunca para impor alguma coisa sobre as pessoas. Nós nunca impomos doutrinas sobre o povo. Nós nunca impomos regras, proibições para a igreja, para os membros. Nós mostramos a verdade porque acreditamos que os filhos de Deus desejam ouvir a verdade. Porque ninguém vem para a igreja, ninguém sai de sua residência, ninguém deixa suas obrigações para vir aqui apenas para ouvir um belo sermão ou para ouvir que tudo está bem, que a si mesmo vai para o céu. Não, nós não estamos aqui brincando de salvação, brincando de vida eterna, brincando de sermos crentes igrejeiros. Viemos à igreja porque queremos aprender de Deus, queremos modificar nossas vidas, queremos descobrir aonde estamos com alguma coisa errada, qual é o ponto que ainda não cumprimos, qual é o degrau que falta subirmos na estatura do varão perfeito, e nós sabemos que essas dicas você encontra na palavra de Deus. Na ministração da palavra, na pregação do Evangelho, Deus fala com as nossas vidas, com os nossos corações e faz com que você mude. Agora, nós não podemos mudar quem quer que seja. Simplesmente nós pregamos a palavra e o Espírito Santo é quem se encarrega do resto. Deus é quem se encarrega da sua lavoura. Por isso que Paulo chega a dizer: eu plantei, Apolo regou, Deus é quem dá o crescimento. Nós só podemos pregar a palavra, mostrar a verdade para o povo. Cuidar da lavoura é problema de Deus. Cuidar do povo, fazer o povo amadurecer, fazer o povo crescer, subir a estatura do varão perfeito, alcançar a medida da estatura de Cristo, ou receber as 7 virtudes, ou as 7 naturezas do Cordeiro, já não depende do ministro, já não depende de quem prega, de maneira alguma. Isto já depende, é uma coisa que fica entre a pessoa e Deus. É entre os dois, é entre Deus e você, porque é Ele quem te leva a mudar de vida. Amém? Uma vez que você deseja, você primeiro precisa desejar isso, porque Paulo disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí está o início. O entendimento das pessoas precisa ser transformado. Transformar o entendimento, renovar aquilo que você entende, renovar aquilo que você aprendeu, tirar fora os conceitos, tirar fora os conceitos, os preconceitos, as coisas preconcebidas a respeito das pessoas, a respeito da palavra. Você tira tudo isso e desde o Senhor Jesus colocar em você a mente de Cristo. É a única maneira de você crescer na graça e no conhecimento dele. Nós, eu e você, teríamos menos decepções nesta caminhada se não procurássemos mudar as pessoas, se não procurássemos mudar nossos semelhantes, mudar nossos irmãos, mudar nossos parentes, se não procurássemos impor as coisas para mudar a mulher, para mudar o marido, para mudar o patrão ou o empregado.
nós só alcançaremos decepções fazendo assim. Sim, de todos os modos. O que nós temos aprendido nas Escrituras é aceitar os outros da maneira que eles são e respeitá-los. Bem? Por isso que o Paulo disse: considerai o seu semelhante superior a você. Ele também, quando ele te considera superior a ele, existe um respeito tão grande entre um e o outro, existe um respeito, uma consideração tão grande que isto faz com que os dois cresçam. E aí, por você respeitar a outra pessoa, você procura ver dentro de você aquilo que você está prejudicando. A outra pessoa que está também neste bom espírito cristão não está preocupada só com si mesmo, porque não somos egoístas. Os filhos de Deus não pensam só em si mesmo. A outra pessoa também procura saber em que ponto está prejudicando a você, com a sua maneira de agir, com a sua maneira de falar as coisas. Isso eu estou falando em todos os sentidos, no hábito de trabalho, do lar, de criação de filhos, de membros de igreja, de todos os modos. Paulo disse: considerai um ao outro como fosse superior a você mesmo. Aí quando você tem essa consideração, que só Deus pode colocar no seu coração, aí existe um respeito cristão entre pessoas, entre membros, entre ministérios, entre pregadores, entre ouvintes, e aí Deus pode fazer o seu trabalho. Amém? É isto que o William Branham nos ensinou. Creio que na mensagem uma libertação total. Ele disse: quando você vê as pessoas orando umas pelas outras, quando você vê os diáconos, os administradores, os evangelistas, os pregadores, respeitando um ao outro, orando um pelo outro, então você pode saber que alguma coisa vai acontecer. Então, quando você vê um lutando contra o outro, cada um apontando a arma um para o outro, e olhando defeito apenas isto, e sem procurar nada consertar as coisas, então alguma coisa está errada em algum lugar, e é tempo de clamarmos por misericórdia e dizer: Senhor, dessa maneira sabemos que não iremos, não está certo. Alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser modificada, e precisamos começar transformando o nosso próprio entendimento com respeito de muitas coisas, tirando fora a nossa compreensão das coisas e botando no nosso entendimento a mente de Cristo, porque somente a mente de Cristo, aquela que trouxe a revelação dos mistérios de todas as coisas, pode te mostrar além de problemas, além de falhas, além de pecados, além de mexericos, além de fofoca, porque se ficarmos somente nesse nível, nós não poderemos voar em alturas espirituais. Vocês estão compreendendo? Deus foi quem criou tudo o que existe. Deus criou tudo o que existe. No livro de Salmos, no capítulo 8 e o versículo 3 do livro de Salmo, está escrito assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, vem, porque tudo foi criado por ele. Bem, antes dele fazer todas as coisas, vocês sabem disso, ele era só o infinito eterno, o Elohim, o preexistente, aquele que existiu de si mesmo. Bem, ele é aquele que existiu de si mesmo. Nós já aprendemos isso. O que ele era, como ele era Deus, ele sentiu isto, esse desejo de receber a adoração. Caso contrário, ele não seria Deus. Um Deus existe para ser adorado, e lá não existia nada para adorar Elohim, para adorar o grande Criador. Ele é aquele que existe de si mesmo. Então o que ele fez? Ele começou então a criar. Ele criou os anjos e recebeu a adoração desses anjos. Esses anjos foram criados para louvar o seu nome, para estar assistindo diante dele. Bem, a palavra Deus significa isto, objeto de adoração. Isto é o significado da palavra Deus, porque Deus não é o nome do nosso Criador. Deus é aquilo que Ele é. Ele é Deus. As pessoas hoje, para que vocês entendam, elas podem fazer do seu carro um Deus, elas podem fazer do seu cachorro o seu Deus e adorar e prestar culto. Elas pegam uma imagem de escultura feita por mão de homem e adoram aquela imagem de escultura como seu Deus. Presta juramento, faz promessas e paga voto para aquele Deus, para aquele ídolo que ela criou, que ela própria criou, o seu próprio Deus. Ela faz o objeto e lhe presta culto. Isso é um Deus para ela. Por isso que é quando o grande Senhor dos céus e da terra deu os 10 mandamentos, um dos mandamentos é este: não terás outros deuses diante de mim. Bem? Porque ele não reparte a sua glória com outro. Ele é o único Deus e ele quer ter a preeminência em todos os sentidos em nossas vidas. Então veja, ele criou os anjos. Ele, no meio destes anjos, ele criou a Lúcifer, muito belo.
e colocou ele como exército, de um grande exército de anjos, um grande exército celestial. Lúcifer, ele comandava. Lúcifer, ele tinha a palavra no meio dos anjos. Lúcifer, as pessoas o seguiam, os anjos o seguiam. Ele tinha um bom conhecimento das coisas. Ele tinha um bom entendimento das coisas. Ele era um dos mais sobressalentes anjos que assistia diante de Deus. Agora, o Deus onisciente, criador de todas as coisas, portanto, ele já sabia que Lúcifer seria seu opositor. Ele sabia disso de antemão, que Lúcifer seria o seu opositor. Tudo estava pré-estabelecido antes da fundação do mundo, porque Deus tinha seus atributos e esses atributos teriam que ser manifestados. Alguém teria que ser opositor a Deus para enfrentá-lo em campo de batalha, para ele mostrar que ele é o grande general, para ele mostrar que ele é o único que pode vencer. Assim como aquele seu opositor traria exército de enfermidade, para ele mostrar o quanto que ele pode ser curador. E assim sucessivamente. Vem? Então, quando Lúcifer se tornou seu opositor, ele saiu da sua posição original, ele ficou torto, ele se entortou, vamos dizer assim. Ou seja, saiu do seu estado natural, do seu estado original que foi criado. Você quer abrir um pouco aí as escrituras? No livro de Ezequiel, vamos ver aqui. Ezequiel capítulo 28, está depois de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Ezequiel capítulo 28, o versículo é o 14 e 15. Veja o que está escrito a respeito de Lúcifer. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 15. Veja, tu eras querumbins, ungido para proteger. Não era qualquer coisa. Lúcifer não era qualquer coisa. Tu eras querumbim, ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas e andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Bem? Ele era perfeito nos caminhos dele, nos seus feitos, no que fazia, desde que foi criado. Mas chegou o dia, chegou o momento que se achou iniquidade nele. Desde aquele instante, ele deixou de ser Lúcifer, anjo de luz, para se tornar a antiga serpente, diabo e Satanás. Vem? Esta é a verdade. Deus não tentou mudar Lúcifer. Não. Ele entortou. Ele saiu do seu estado, da sua posição original. E o que aconteceu dali por diante? Deus não tentou mudá-lo. Deus deixou ele seguir torto daquele jeito. Deus não foi tentar mudar as coisas para que ele voltar. Não. Deus o que fez? O expulsou de sua presença. O deixou torto até os dias de hoje. Foi isso que Deus fez. Você sabe o que significa a palavra? Torto. Torto. É aquilo que se desvia da sua direção natural. Branham pregou, a semente não era com a palha, uma mensagem. E outras mensagens onde ele fala do milho. E ele diz que ali está o pé de milho muito bonito, ele quer crescer, ele está na sua formosura, mas uma trepadeira começou a nascer ali perto também. E se enramou ali no pezinho do milho, e foi subindo entre as suas folhas, e enquanto o milho cresce, a trepadeira também cresce, porque ele está se alimentando do mesmo solo, recebendo a mesma chuva, recebendo o mesmo sol. E ela se fortifica, vai puxando suas folhas para baixo. E o resultado é que aquele milho, ele fica torto com o peso da trepadeira, e ela se enrola todo nele. O milho pode até dar fruto, ele pode até dar sua espiga, mas ele fica todo torto. Ele não é como os outros que está livre de trepadeira. Ele continua sendo milho, mas torto, fora do seu estado natural, original. Isto é o que é a palavra torto. É aquele que se desvia da sua direção natural, aquilo que não está direito. Então agora, para que os nossos ouvintes, que nos ouvem pelo rádio, ou que ouvirão futuramente pela fita, para que vocês entendam, com isto nós podemos afirmar o quê? Quem não anda corretamente está fora do seu estado original. Quem não anda corretamente está torto.
Quem não crer corretamente da maneira da palavra, saiu do original, da doutrina bíblica, apostólica. Continua sendo igreja, continuam sendo membros de igreja, continuam sendo leitores das Escrituras, continuam sendo pregadores, pastores, ungidos até, mas fora do seu estado natural. Porque entortaram as trepadeiras do mundo, as trepadeiras religiosas, os ensinamentos humanos, entrou lá e conseguiu fazer alguma coisa, conseguiu tirar eles do seu estado original. A palavra torto também significa isto, alguma coisa que está precisando de ajuste, está precisando de justeza. Se você está ouvindo nesse instante este programa, essa transmissão aqui do tabernáculo, e daí a pouco alguém passa perto, mexe no seu receptor, você vai ver que aquela sintonia ela entorta e começa a haver aqueles chiados, fica fora de sintonia. Então você precisa ajustar a sintonia para que você possa ouvir direito o que está sendo transmitido. Se você até hoje tem ouvido algo e aquilo que você escuta não condiz com a palavra, não está correto com as Escrituras, não está 100% com a Bíblia, não está 100% nesta mensagem que estamos anunciando, então alguma coisa saiu fora do lugar em algum ponto. Pode ser apenas um único ponto, uma única coisa, um só número no ajuste da sintonia, mas você não está ouvindo direito, você não está captando direito, porque alguma coisa entortou em algum lugar. E convém que haja tudo ajustado, porque se a arma estiver ajustada e se a pontaria estiver certa, ela vai dar no alvo perfeitamente. Amém. Sim, a palavra torto é isto, é algo que carece de justeza. De justeza. O que significa justeza? Você já viu essa palavra? Já ouviu em algum lugar? Justeza? Você já ouviu justiça? Já ouviu justo? Mas justeza, poucas pessoas falam essa palavra, mas ela tem um significado. A palavra justeza quer dizer qualidade daquele que é justo. É a qualidade daquele que é justo. Então veja isso. Um homem torto é aquele que não é justo. Uma pessoa torta, ela não é justa. Naquilo que faz, naquilo que ensina, naquilo que pratica, naquilo que transmite. Ela não está sendo justa nem sequer consigo mesma, porque para começar, está torta. Para começar, saiu fora do seu estado original, natural. Todo aquele que não pratica a justiça de acordo com a palavra de Deus, está andando por caminhos tortuosos. Ora, o povo de Israel seguia o Torá. Seguiu os 5 primeiros livros do Antigo Testamento e também os profetas, os salmos. Eles achavam que tudo estava bem, mas no entanto, a profecia já dizia que para poder as coisas acontecerem, ou para poder eles verem o Messias como ele era, eles tinham que ser endireitados. E para isso veria aquele que endireitaria os caminhos. E este era o precursor de sua primeira vinda, o qual nós sabemos, de acordo com as Escrituras, que era João Batista. E quando ele veio, que perguntaram, és tu o Messias? Eles, até parece que eles estavam esperando com tanta sinceridade, que prostraria-se diante do Messias assim que o visse. E perguntaram para João, és tu o Messias? Ele disse, não, não sou. És tu algum dos profetas que tem ressuscitado? Ele disse, não, mas quem tu sois? O que é que João fez? Ele repetiu as palavras de Isaías, capítulo 40, versículo 13. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas ao nosso Deus, porque estavam andando em caminhos tortuosos. Eles estavam lendo as Escrituras, eles cantavam os salmos de Davi, eles criam na lei, eles guardavam o sábado, não comiam carne de porcos, eles não se juntavam com leprosos, eles não comiam coisas imundas, mas eles não sabiam o que era misericórdia. Eles não sabiam o que era justiça. Eles não sabiam o que é estar no seu estado original. Porque se eles estivessem em seu estado original, eles estariam prontos para ver o cumprimento das Escrituras, quando o precursor veio apontando para o Messias, dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não puderam ver isto, porque tinham saído do seu estado original. Este é um quadro perfeito para os dias que nós estamos vivendo, quando mais uma vez as Escrituras se cumpririam, quando mais uma vez Deus enviaria um homem com o mesmo Espírito que estava sobre João Batista.
E assim, como João Batista primeiro veio antes de Jesus Cristo para preparar os caminhos tortuosos, do mesmo jeito Deus enviou um profeta nesses últimos dias para restaurar todas as coisas. E somente as coisas que forem restauradas é que podem encontrar com o Senhor nos ares. Isto é assim diz o Senhor. Isso é assim diz a palavra de Deus. Quantos justos existem hoje na terra? Quantas pessoas justas estão hoje na terra? Que consegue ver o que é a soberania de Deus através da revelação divina? Quantos? Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Ora, a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Então, quantos hoje mostram que tem fé? Ouvindo aquilo que é a verdade. Ouvindo aquilo que é a palavra? Muitos, poucos. As pessoas estão atrás de movimentos, de ajuntamentos, de grandes templos, de grandes corais, de grandes coisas. Onde está a palavra de Deus? É de uma forma tão simples, tão pura, tão singela, que as pessoas passam por alto e não a percebem. Hein? No tempo antigo, na Grécia Antiga, existia um homem chamado Diógenes, e disse que ele andava pelas ruas da Grécia a meio-dia com o sol a pino, com um candeeiro na mão, com a lamparina, com o azeite ali pegando fogo no meio das praças. E isso era como um protesto. E quando perguntaram para aquele velho doido, o que é que você está fazendo? O sol não está brilhando, o que é que você está procurando? Ele disse, eu tenho acendido minha lamparina para ver se encontro um homem justo. Para ver se encontro um homem justo. Ora, se aquele homem, há centenas, quem sabe milhares de anos atrás, ele já estava nessa condição, procurando pessoas justas com a lamparina em pleno sol, o que acontece em nossos dias? Será que existe homens justos hoje? Será que existe? O grande pensador Rui Barbosa, ele escreveu, ele disse uma frase muito tremenda, e disse que de tanto se multiplicar a iniquidade, o quanto que se pratica a injustiça, de tanto que os homens maus prevalecem sobre os homens bons, de tanto que a maldade se multiplica e aquilo que é bom é colocado debaixo do tapete, o tanto que a vergonha está aí desmascarada, o tanto que as coisas erradas é o que é mostrado para as pessoas, na mídia e tudo mais. Ele diz, diante de tudo isso, o homem se envergonha de ser honesto. Isso já dizia Rui Barbosa há anos e anos e anos atrás. Isto quer dizer que todos, a geração, a humanidade, estava andando por caminhos tortuosos, e todos precisam de justeza. Agora, se neste momento, se nesse instante, eu estou falando a pessoas que precisam de justeza, pessoas que têm feito algo errado, que têm andado torto, indevidamente, de modo adverso, de modo contrário às Escrituras, não só no sentido espiritual, mas também no sentido material, no sentido moral. Se você deseja saber o que se deve fazer para não agir como uma pessoa injusta, como uma pessoa torta, a única resposta é esta: é você praticar a justiça. Tome este remédio, pratique a justiça em tudo. O que seria praticar a justiça? A receita que nós temos é praticar a justiça em tudo. Aí você diz, o que é praticar a justiça? Eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher, eu não falo palavrões, eu não xingo, né? Eu não ando bêbado por aí afora, eu não traio meu marido, nunca traí meu marido, ou nunca traí minha esposa, e todas estas coisas. Bem, as pessoas têm uma lista muito grande daquilo que não faz para justificar, dizer que está tudo bem. Não é isso? Sim, muitos tinham as mesmas coisas. Jesus, ele contou a parábola do fariseu e do publicano. Enquanto o publicano reconhecia o seu estado miserável e que alguma coisa não estava bem, que ele implorava por misericórdia e perdão, dizendo que nem sequer era digno de olhar para o céu, no entanto o fariseu, cumpridor da lei, carregador da Bíblia debaixo do braço, que estava noite e dia meditando naquilo, lendo, estudando, ele estava lá dizendo, olha, eu estou tudo bem. Agradeço-te, Pai, porque eu estou livre dessas coisas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, está tudo bem. Jesus disse, no entanto, que este saiu para casa pior do que antes. Pior do que antes. Porque ele estava pronto para ver os defeitos dos outros.
e estava mostrando a lista do que tinha feito de bom. Mas o que ele tinha de ruim, uma única coisa que ele tinha de ruim, era como fermento que levedava toda a massa e que deixava por terra tudo aquilo de bom que ele houvera feito. Você acha que isso não é a Bíblia 100%? Então você precisa ler São Marcos capítulo 10, versículo 17. O homem chegou diante de Jesus e disse: sim, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: olha, não matar, não roubar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe, guardar os mandamentos. Sabe o que ele diz? Eu tenho feito tudo isto desde a minha mocidade. Ninguém apontava um dedo para aquele homem para dizer que ele estava errado. De maneira nenhuma, ele estava correto. Ele cumpria a lei ao pé da letra. Ele era chamado de mancebo de qualidade. A Bíblia diz: Jesus o amou, Jesus admirou aquele homem, o caráter daquele homem, a firmeza daquele homem. Um homem que podia chegar diante de Deus, Deus em carne, e dizer: eu tenho cumprido todos os mandamentos. Você acha que isso é pouco? Quantos de nós hoje poderíamos fazer essa afirmação diante das Escrituras? Eu tenho guardado toda a Bíblia, eu tenho guardado todos os mandamentos. Quantos de nós podemos dizer isso? Quem de nós pode fazer essa afirmação? Pode fazer esse juramento? Aquele homem fez, e Jesus não disse que ele estava errado. No entanto, apesar dele cumprir com toda a lei, com todos os mandamentos divinos, Jesus, que conhece o profundo do coração, sabia que mesmo aquele homem cumprindo todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia de então, mas mesmo assim, a sua vida, a sua alma, o seu coração estava apegado aos bens materiais. E Jesus mexeu justamente naquilo, dizendo: só te falta então uma coisa, desprende-se do que tem e me segue. Isto foi o pior, isto foi difícil para ele. Quer dizer, não mentir, todos os seus bens ele tinha adquirido de uma maneira honesta, de uma maneira correta, não precisou enganar nos negócios, não precisou enganar quem quer que seja, não precisou dar cano em ninguém, não. Ele adquiriu o que tinha de uma maneira honesta, um trabalhador, um homem honesto, mas ele colocou naquelas riquezas o seu coração, veio? Ele colocou naquilo a sua vida, e Jesus pegou justamente no seu ponto fraco e disse: te desprende do que tem. Vende o que tem e me segue. Ele se entristeceu. Ele ficou triste. Jesus, quando ele explicou isso, ele disse que quem não estiver disposto a deixar pai, mãe, irmãos, parentes e amigos, terras, casas, fazendas, tudo, por amor da palavra, não é digno de ser seu discípulo. É assim que está na Bíblia. Bem, então por aí você já vai ver o quanto que precisamos da ajuda divina para vivermos esta palavra. Preste atenção, você e os meus ouvintes. E depois você verá que muitas coisas que você faz e age é de uma maneira injusta, é de uma maneira torta. Muita gente pratica a injustiça. Por quê? Porque não sabe o que é justiça. Viu? Muita gente pratica a injustiça por não saber o que é justiça divina, o que é justiça de Deus. Você sabe o que é justiça? Vamos falar de uma maneira bem rasteira para entendermos. De uma maneira humana até, para entendermos bem. O que é justiça? Justiça. Todas as pessoas explicam isto muito bem. Justiça é uma virtude. É uma virtude com que se dê a cada um o que lhe pertence. Veja, justiça é uma virtude que faz com que aquele que a pratica dá a cada um o que lhe pertence. Isto é uma explicação simples e profunda do que é justiça. Vamos ler aqui umas escrituras para deixarmos isso bem claro para vocês. Mateus capítulo 22, versículo 21. São Mateus capítulo 22, é o primeiro livro do Novo Testamento. São Mateus capítulo 22. Vamos ler aqui o versículo 21. Vejamos aqui como se pratica justiça. Eu disse, é uma virtude que faz com que se dê a cada um que lhe pertence. São Mateus 22, versículo 21, diz assim: disse-lhe eles: de César. Então ele lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Sabe o que é isto? Isto é praticar justiça. Dá a cada um aquele que lhe pertence. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Veja, ela tem que ser apresentada para Deus.
E se ela é apresentada para Deus, Deus quer tomar conta da minha vida completa. Eu praticarei justiça se eu estou deixando alguma coisa sem Deus usar. Se eu estou deixando alguma coisa para trás. Se alguma coisa em minha vida não está condizente com as Escrituras, eu estou sendo torto, injusto, descumpridor da palavra. Porque Jesus precisa de tudo nosso. Por isso que ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Aí as pessoas interpretam. Os nossos irmãos religiosos interpretam isso e dizem que Deus só quer o coração. Então não tem problema se eu amo a Deus, mas não tem problema se eu faço isto ou aquilo, não é? Você encontra hoje artistas de cinema que diz que é crente. Você encontra hoje apresentadoras de programas imorais dizendo que é crente, dizendo que é cristã, que é evangélica. Você encontra isso. E elas dizem que aquilo é só a casca, é só como é que diz? Por fora. Dentro é de Deus, por fora ela tem que se vestir daquele jeito porque é o trabalho dela. E todas estas coisas. Você encontra cantores mundanos. Eles cantam músicas evangélicas. Você encontra muitos deles que eram pessoas que da jovem guarda, ou da velha, ou seja o que for. Pessoas que só falavam sobre a mulher do vizinho, sobre traições, sobre pecados, sobre coisas imorais. Mas saíram de moda. Foram esquecidos da mídia. O que é que eles fizeram para não passar fome? Deram uma de crente, deram de evangélico. E começaram então a cantar o gospel, trazendo uma unção terrível para o meio evangélico. E aí eles ficam nos dois aceros, entre César e Deus. Ou entre o mundo e o reino dos céus, ou entre o diabo e o Deus santo. Eles ficam dividindo as coisas. É como dizia meu avô: bem com Deus e bem com o diabo. Não é? Bem com Deus, eu vou até ali com Deus. Na frente, se o diabo ficar zangado, então eu vou cumprindo as ordens dele também, para não ficar nem ruim com um nem ruim com o outro. Bem com Deus e bem com o diabo, e assim vão. Uma hora pisa no fundo, outra hora no raso. Uma hora pisa no fundo, outra hora no raso. É como o bêbado que não sabe onde está pisando. Ele vê as coisas assim, aquele campo pela frente, e ele sai pisando assim, meio maneiro, não é? Porque a sua visão está turva. A sua mentalidade está turva. O seu equilíbrio está turvo. Pregaremos qualquer dia desse sobre equilíbrio, se o Senhor nos permitir. Está turvo, então ele não consegue andar correto. É assim que anda a humanidade. É assim que anda o mundo religioso, chamado cristão, chamados seguidores da palavra. E até muitos seguidores desta mensagem têm andado assim, pé aqui e pé ali. Não sabe muito bem onde está pisando, não tem segurança. Ora, nós não podemos enganar a nós mesmos. Nós temos que ter cuidado para não entrarmos no mesmo espírito que muitos têm entrado. E mesmo que se dizem filhos de Deus, seguidores da palavra, mas no entanto não têm encontrado firmeza nesta palavra para praticarem a justiça e dar a cada um aquilo que se deve dar. O que é que fazem? Não adianta dar honra a alguém porque aquela pessoa é um grande homem. Vem? Não é isso. Jesus disse: se você é bom só com os que são bons para você, que justiça é esta? Que recompensa você tem? É a mesma coisa de você dar uma esmola para poder o cego cantar uma música para você. Que recompensa você recebeu? A música, quer dizer, ele não fez nada, ele te vendeu um produto, ele te vendeu o som, ele te vendeu a música que cantou, você a comprou. Você não está dando esmola, você está fazendo um negócio. Por isso Jesus disse que essas coisas não deveriam ser feitas. Bem? Você acha que é justiça? Você acha que isso é justiça? Apesar de ser muito bom, arrecadar milhões e milhões e milhões para as crianças, para os orfanatos, você acha que isso é praticar justiça? Não, isso é uma obra de caridade, uma boa coisa que fazem. Isso diante de Deus não soma nada, é 0,0, apenas isto. Bem? Porque eles fazem isto apenas para adquirir fama, simplesmente isto. E elogiar a grande dama, o grande cidadão que ofereceu tantos milhões para aquele programa de assistência social. Sim, somente isso. Mas aquela outra pessoa que está fazendo um trabalho, ali, quem sabe um trabalho voluntário, sem ninguém saber, em um hospital, alguma coisa, nem sequer ninguém sabe que existe. Então isso não é justiça. Justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence. Justiça é você dar a seu irmão o respeito devido que lhe pertence como filho de Deus. Isto é justiça.
Justiça é respeito entre as pessoas, é consideração, é enxergar além da carne, é enxergar além do corpo, ver que aquela pessoa tem um bom espírito, ver que aquela pessoa está fazendo um trabalho de coração, de verdade. Mas que justiça é essa? Que aplaude um porque é famoso e te coloca lá embaixo porque você é um ninguém? Que justiça é essa que coloca lá em cima um grande pregador do evangelho, mas você que se senta no banco da igreja, que nunca deu uma palavra, não é considerado? Isso é justiça? Não, isso é tortuosidade, isto é injustiça. E a revelação de Deus através desta palavra, a revelação dos 7 selos, que é a única coisa que faz a diferença entre o eleito e o membro de igreja. A revelação dos 7 selos veio para mostrar o que é soberania de Deus, que trata todos iguais. Não tem grande nem pequeno, não há maior nem menor. Por isso que o Deus soberano disse: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, assim como eu vos fiz, façais vós também. Isto é justiça. Justiça é cumprir a palavra de Deus, é cumprir todas as escrituras. Bem? Justiça é isto, é a ação de reconhecer os direitos de alguém. Você tem seus direitos, assim como você tem seus deveres. E muitas vezes esse direito não é explicado para você. A sociedade faz isto. Vamos, já estamos concluindo, mas veja bem, a sociedade faz isto. O que a sociedade faz? Ela te mostra todos os seus deveres como cidadão. Como cidadão, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, tem que cumprir tal norma, tem que pagar tal imposto, tem que fazer aquilo outro. Tudo está lá, nos códigos penal, civis, nacionais, estaduais, municipais. Você tem que cumprir. Mas quando você é lesado, quando chega o momento de você exigir seus direitos, aí aquilo é negado. Aí você passa anos e anos e anos com a papelada lá no tribunal, porque lá não tem ninguém para julgar teu caso. Você morre à míngua. Você morre à míngua. Lá na fila de um hospital, porque não tem médico para te atender. Não tem leito lá o qual você possa usar. Quem nunca viu isso? Quem nunca viu isso? Eu passei uma noite inteira em um hospital, certa vez. Precisava fazer uma cirurgia urgente. Eu passei a noite inteira no maior frio. Eu tremia de frio, não tinha um lençol para me cobrir. E ali nos corredores você viu pessoas com as tripas de fora. Não tinha ninguém para atender. Não tinha. Agora, essas mesmas pessoas que vivem à margem da sociedade, porque são pobres, porque são iletradas, porque são pessoas de cor, porque não alcançaram mídia, não alcançaram fama para serem bem atendidas. Estas pessoas, elas têm também seus direitos, assim como são cumpridoras dos seus deveres. Mas esses direitos lhes são negados. E quando levamos isto para a igreja, acontece a mesma coisa. É mostrado para a igreja apenas seus deveres. Você deve fazer isto, você deve ser dizimista, você deve ser um ofertante para a obra do Senhor, você deve ser constante nos cultos, você deve cantar com alegria, com disposição, você deve isto, você deve aquilo, é seu dever como membro, fazer isto, aquilo e aquilo outro. E até mostramos, não fica em sua casa, se Deus está em seu coração, você sente desejo de vir para aqui. Tudo isto são os deveres, como membros. E os direitos? Na hora que você vê alguma coisa errada, você não tem então o direito de reclamar? Você não tem direito de dizer, isso não está certo. Você será que não tem o direito? Você que sustenta a obra, você que sustenta o ministério com a sua presença, com as suas orações, com os seus dízimos, com as suas ofertas, com todo o trabalho que você faz, que muitas vezes não é visto nem reconhecido. Você não tem o direito de, na hora certa, no momento exato, você dizer, não, eu gostaria que isto fosse assim. Olha, isto não está bem. Ah, me respeite. Você está querendo passar o carro na frente dos bois. Simplesmente isto? Ah, o mesmo William Marion Branham, que pregou respeito aos ministérios, ele também pregou para os ministros respeito ao povo, porque eles não foram feitos de serragens. Eles são humanos, eles têm sentimento. Eles têm sentimento. Então, estas pessoas que estão de frente do povo, elas precisavam agir de justiça com as pessoas, pelo menos mostrar para elas a verdade dos fatos para o povo, para não ficar devendo nada para o povo. Ou pregar a verdade é simplesmente dizer, irmã, você não pode cortar o cabelo. Ou pregar a verdade é só mostrar os rudimentos, não faça isso, não faça aquilo.
A igreja precisa saber os deveres que ela tem como a compra do sacrifício de Cristo. E o que é que tem acontecido? O que é que tem acontecido é injustiça. Isso em todos os meios denominacionais, religiosos. E isso tem vindo para o nosso meio também, para nos atingir. Como crentes da mensagem do último dia. O que é que tem acontecido? As pessoas que têm sido levantadas para servir o povo, porque isto é servir. Vocês não imaginam, vocês podem até imaginar o que é assumir o lugar deste para falar estas coisas. Isto não é fácil. Isso toma toda a tua vida. Isto toma o teu tempo. Isto toma tuas horas. Isso toma tua mente. Isso toma teu coração. Tudo você precisa, tudo fica em segundo plano, e você dedica a isto, para que Deus possa ajudar o povo, através do homem, através das pessoas. O que é que deveria acontecer? A verdade deveria ser entregue, e aquela pessoa está ali, ela é um servo público do povo. Mas o que é que tem acontecido? Injustiça, tortuosidade. O homem que assume a posição aqui na frente, ele se torna maior, mais importante, o cabeça, o chefe, o dono, simplesmente isto, que pode fazer e desfazer, e ninguém tem o direito de dizer nada, para não se levantar contra Deus. E existe escritura para falar, existe parágrafo da mensagem para citar, mas esquecem de citar as outras coisas. O profeta tem dito isso. O ministro é um servo público. Ele está ali para servir, não para ser servido. E a partir do momento que o povo fica em segundo plano, e quem está na frente assume a primeira posição, bem, quando quem está na frente do púlpito, de frente às pessoas, se projeta, e o povo fica em segundo plano, você sabe o que é isso? Isto se chama laicalismo, conquista do laico sobre os leigos. Isto é espírito, obra de Nicolaíta. É a conquista do laico, de quem está na plataforma, de quem está na frente, conquistando então o povo, conquistando as pessoas para si, apresentando-se para as pessoas apenas. E o ministério de Cristo, o ministério divino, no meio dos verdadeiros homens de Deus na terra, sabe o que é? É levar o povo a Cristo, é apresentar a palavra ao povo, é apresentar a revelação do dia ao povo, e não ele ser visto, mas a palavra ser vista pelo povo. E quando o povo ver a palavra como ela é, e sabe que está vindo por aquele ministério, então aí sim, é direito dela ouvir a verdade. Ouvir a verdade como ela é. Aí será dever dela respeitar aquele ministério pelo qual está vindo a verdade. Amém? Isto é centro, isto é centralização do que é justiça, daquilo que é correto, daquilo que é verdade, dentro do Evangelho de Cristo, de uma maneira cristã, completa e perfeita. Que o Senhor nos ajude para andarmos assim. Amém? Esse assunto não ficou totalmente concluído nesta noite. Nós continuaremos em uma outra oportunidade, falaremos mais uma vez sobre justiça, sobre soberania de Deus no meio do seu povo. Deus os abençoe, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Denner, ore e despeça o povo, em nome do Senhor. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Estamos muito gratos pelo que acabamos de ouvir, Pai. Não foi simplesmente um homem que estava aqui falando, mas sim o Espírito Santo do Senhor, operando em cada coração, Senhor. Porque um eleito, ele necessita de alimento. E temos um profeta que nos trouxe um alimento fresco, Pai, que é a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nos ajude, Senhor, para que possamos prosseguir avante. Sabemos que não é fácil, mas temos um Deus que pode todas as coisas, Pai. Abençoa-nos, dai-nos forças e ânimos, Senhor. Abençoe a cada ouvinte, meu Pai. Aqueles que estão necessitados da palavra, que o Senhor leve a cada coração desses ouvintes, para que eles possam receber a revelação, Senhor. Para que eles possam receber a verdadeira palavra divina, que é a Tua palavra, Senhor. Leva-nos de volta aos nossos lares, seguros e protegidos. O mesmo Espírito que nos trouxe levará-nos de volta, Pai. Estamos gratos porque acabamos de ouvir que é a Tua palavra, Senhor. Encha-nos com Teu Espírito Santo, Pai, e colocamos desde já em Tuas mãos. Domingo que vem o culto em Campinas, que o Senhor possa nos conduzir, Senhor.
Se na vista do homem não podemos estar lá, mas o Senhor provê todas as coisas, Pai. Te pedimos e lhe agradecemos para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Deus vivo. Amém. Deus abençoe, abençoe o outro e até a próxima, se Deus permitir. E para encerrar o programa de hoje, nós queremos deixar para os nossos ouvintes a mesma bênção que o sumo sacerdote Arão e também seus filhos abençoava a congregação de Israel. A bênção sacerdotal que está no livro de Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.